67 então. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais largos, reduzindo a pressão no solo. O que vocês acham? Pressão é força sobre área. O trator tem uma certa massa. Se eu aumento a área de contato dos pneus com o chão, eu reduzo a pressão. Por isso que o bug tem pneu largo, para não afundar na areia, não atolar, né? Olha, gostei dessa. Vamos analisar as outras, na humildade. Letra B. Estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. O que é isso? Se eu diminuo a área, a pressão aumenta. E aí compacta ainda mais o solo. C. Largos, aumentando a pressão sobre o solo. Deixando o pneu mais largo, eu reduzo a pressão do solo. E eu quero reduzir a pressão porque eu não quero compactar o solo, o enunciado falava. Estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. O estreito, de fato, aumenta a pressão, só que aumentar a pressão do solo deixa ele mais compactado e atrapalha o plantio. Letra E. Altos, reduzindo a pressão sobre o solo. O que importa, imagina que eu estou olhando um pneu aqui está o eixo do trator, estou olhando o pneu assim. Agora eu vou olhar ele de lado, que a gente chama de vista lateral. Esse é o pneu, esse é o aro. A altura do pneu é essa distância aqui do chão até o aro, certo? A largura do pneu é isso aqui. Eu botar mais borracha ou menos borracha, deixar o perfil mais baixo ou mais alto, vai mexer na área de contato com o solo? Não, né? A altura do pneu não interfere na área de contato com o solo, não vai interferir na pressão. Então não. Confirmamos que a letra A é que era adequada. Pneus mais largos gera pressão menor no solo, o solo fica menos compactado. Questão 68. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica de uma caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Ué, se tem um caninho que sai da caixa d'água e vai até onde a ducha vai ser instalada, para eu saber a pressão que vai atuar na ducha, eu tenho que medir a altura da superfície livre da água até onde a água vai sair. Essa é a altura adequada, que é H3. Ah, professor, mas a água não ganha pressão desse ponto até ali embaixo? Ganha. Só que toda a pressão que ela ganha na descida, ela perde na subida. Certo? Essa questão ela é muito importante por um outro motivo. Alguns de vocês pretendem ser médicos. E uma coisa que tu vai ter que ensinar para os teus pacientes é uma coisa que eu só aprendi no meu terceirão. Que vergonha, cara. Eu só aprendi a limpar a minha bunda no terceirão, tu acredita? Não estou brincando, cara. Até os 18 anos eu passeava cagado pela cidade me achando limpinho. E eu tive a chance de aprender antes, só que não tive maturidade. Eu lembro num churrasco, até hoje, como se fosse hoje. Tinha uns 13 anos, um tio meu fala: papel higiênico. Papel higiênico é coisa de porco. Lá em casa não se usa papel higiênico. Eu fiquei magoado, eu fiquei ofendido com o comentário dele, porque eu usava papel higiênico. Mas eu só tinha 13 anos. O tempo se passou, meu pai tem 2 faculdades, minha mãe tem uma faculdade. Então são pessoas relativamente cultas. No terceirão, o Toninho, de biologia, explicou pra gente o problema de tu espalhar merda na bunda com papel higiênico. Aquilo ainda não foi o suficiente para eu largar o papel higiênico. Ainda não foi o suficiente porque ele não foi a explicação dele não foi tão didática. Ele só falou que eu ia ter que ir no proctologista um dia. E que 70% da turma ia no proctologista. Consertar o ânus destruído por atrito com papel e merda. A galera ficou chocada com aquela notícia de que 70% de nós jovens teríamos que ficar de 4 na frente do proctologista para ele examinar o nosso ânus. Aquilo foi vexatório. Mas eu continuava espalhando merda na bunda do papel higiênico. Um dia o meu pai me contou uma história de um vídeo que ele viu na internet, vocês alguns talvez já tenham visto, de um médico falando sobre a gravidade desse problema. Os brasileiros estão tendo câncer no ânus por não saber limpar a própria bunda. Cai merda no teu braço.
Tu pega um pedaço de papel e tá limpo. Tu faria isso com o teu braço? Não, né? Tu tá caminhando e pisou na merda. Aí tu pega papel, passa no pé cagado e deu, bota bem e vai embora, né? Tu vê, cara, é engraçado, as pessoas acham isso um absurdo. Por que na bunda a gente faz isso? Por que pega um pedaço de papel, espalha na bunda e sai caminhando por aí cagado? Aí depois começa a coçar, começa a infeccionar e tu não sabe por quê. Amigo, se na tua casa não tem a duchinha higiênica, hoje manda teu pai ir na loja de material construção da esquina e instalar hoje. Porque a tua família vai melhorar com a vida da família. E aí pega aquela aquecidinha, entendeu? Aí depois com o papel tu faz assim, ó. Seca delicadamente, ó. Tá beleza? Para não machucar, não esfrega, porque destrói. Estamos combinados? Muito mais importante que a questão física, que era idiota, é essa nossa discussão que tu, médico, futuro médico, vai ter que ter com todo o paciente, porque as pessoas não foram educadas para limpar a bunda adequadamente, certo? Foram educadas para espalhar merda na bunda com papel. Assustador. Me desculpem, pessoal, desfocou um pouco, né? Página 14, questão 69. Acho que essa dá pra gente fazer junto também. Vamos ver. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litros. E também que a porção não ficava totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora da água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. E ele falou, né, que o rho da água é 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e que deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Peraí. Densidade é massa sobre... A densidade dos legumes, ele falou que é metade da água, né? Então seria 0,5. Eu quero descobrir a massa. E qual é o volume desses vegetais? O recipiente tinha 1 litro de água. Quando os vegetais foram parcialmente submersos nesse cara, ele passou para 1,5 litro. Quer dizer que os vegetais têm meio litro? Não, porque uma parte deles ficou para fora da água. Quanto ficou para fora da água? 1/3. Quanto que ficou mergulhado na água? Tu está me dizendo então que 2/3 do volume é igual a meio litro, né? Meio litro é 500 centímetros cúbicos, tudo bem para vocês? O volume então do cara é, multiplica por 3, divide por 2. 750 centímetros cúbicos. Se o volume dos vegetais é 750 centímetros cúbicos, está dividido, passa multiplicando, então a massa de vegetal era 375 gramas, né? Multiplicar por 0,5 é mesmo que dividir por 2, né? Essa é a massa verdadeira. Então a balança deveria ter lido 0,375 quilogramas. Será que ainda hoje tem lugar que faz isso, cara? Que altera a balança para lucrar em cima do cliente? Claro. O ser humano tem tudo de bom e tudo de nojento dentro de si. Se tu um dia percebe que deu errado o valor, mas com certeza pega um produto da prateleira que tem o peso e bota em cima da balança. Na hora, tu confere na frente do cara. Certo? Já chama o Procon na hora. Pode ligar pro Procon aí. Já chama o Procon, já arma um escarcéu. Quero ver o bandido fazer isso de novo contigo. Oi. Claro, minha querida, sem problema algum. Ele disse que quando ele mergulhou os vegetais, eles não ficaram completamente submersos na água, uma parte deles ficou para fora. Ele disse que 1/3 do volume deles ficou para fora. Aí eu pensei comigo, se o volume era V
e 1/3 ficou para fora, tira o mínimo, né? Fica 3V sobre 3, menos 1/3 de V, quer dizer que 2/3 do volume foi submerso. E quando eu mergulhei o cara na água, subiu de 1 litro para 1,5 litro. Quer dizer que é meio litro esses 2/3 que eu mergulhei. Por isso que eu igualei 2/3 do volume dos vegetais equivale a meio litro, que é o mesmo que 500 centímetros cúbicos. Certo? Então o importante era ter percebido isso. O volume total menos 1/3 dá 2/3, que era a parte que estava debaixo d'água. Certo? Isso aí remete àquela passagem do Arquimedes. Lembra que ele mergulhou pelado na banheira dele e escutou a água transbordando e teve a sacada final para como calcular a densidade da coroa? Contei já a história da coroa para vocês? A invenção de densidade por Arquimedes? O cara tem uma raiva do Arquimedes, cara. O filho da puta, com 300 anos antes de Cristo, desenvolve tudo que ele desenvolveu. Porra, é injusto para as pessoas de hoje. Arquimedes, tudo de cagada que dava em Siracusa, Siracusa era uma região que hoje é a atual Itália, né? Dava cagada em Siracusa que ninguém conseguia resolver, chamava o Arquimedes. O Arquimedes era foda, amigo do rei. O rei pegou ouro puro e deu para o ourives real para fazer uma coroa para a rainha. Alguns meses depois, o ourives real chegou com a coroa mais linda e entregou para o rei. O rei adorou o trabalho, mas ele ficou desconfiado. Ele supôs que o ourives tinha tirado uma parte do ouro, acrescentado a mesma massa de prata, para fazer uma coroa com menos ouro e lograr o rei tirando um pouco de ouro puro para ele. Só que o rei não podia confirmar isso. Como o rei não sabia confirmar isso, chamou o Arquimedes. Quando o Arquimedes foi lá no rei e o rei contou a história, o Arquimedes não conseguiu resolver a charada de cara. Diz que ele foi para casa pensante. Aí ele foi tomar um banho. Quando ele foi tomar um banho, peladão na banheira dele, senhor, mas tu falou que Arquimedes é de 300 anos antes de Cristo. Sim, banheira. Ele tinha uma banheira na casa dele. Aí na hora que ele deitou na banheira, mergulhou na banheira, a banheira estava quase completamente cheia. Ele escutou a água transbordando e caindo no chão. Aquilo deu um estalo na mente dele. Naquela hora ele descobriu como medir o volume da coroa. Ele pensou, vou pegar um pedaço de ouro puro, mergulhar num recipiente com água e medir o seu. Boto numa balança e meço a sua massa. Divido massa pelo volume e calculo a densidade do ouro. Pego prata pura, faço a mesma relação. Pego a coroa, mergulho a coroa na água. A água vai subir. Eu vou achar o volume da coroa. Coloco a coroa na balança, acho a massa e divido a massa da coroa pelo volume da coroa, que deveria dar a densidade do ouro puro. E Arquimedes encontrou uma densidade intermediária entre o ouro e a prata, provando que o ourives roubou o rei. Enforcado foi o ourives. Certo? Que viagem, né? Que bonita essa maneira de criar densidade, né? Aí um já morre já na descoberta da densidade. Muito legal. Questão 70 da página 15. Questão 70 da página 15. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os dejetos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Pô, antigamente, né, as válvulas eram embutidas na parede, geralmente, né? E tu não conseguia controlar a quantidade de água que tu dava na descarga. Hoje não, né? Hoje a caixa com a água já está atrás da patente. Tu apertou aquela válvula, esvaziou aquilo ali, tu vai ter que esperar mais, né? Se quiser dar uma nova descarga, né? Até encher um reservatório, certo? Então eu acho que nem precisa montar o sisteminha ali. O vaso sanitário está aqui. Né? Aí aqui ele falou do sifão que permite que uma parte da água fique dentro do vaso, fez toda a estrutura bonitinha, beleza. A característica de funcionamento que garante esta economia é devido à altura do sifão da água. O sifão é essa parte de baixo. Essa parte de baixo tem a ver com o novo
vaso sanitário? Esse sifão deve existir nos vasos convencionais também, né? Então não pode ser o sifão a explicação para isso. Para economizar água. O volume do tanque de água. Numa válvula antiga lá da casa da minha mãe, nós estávamos com visita na casa, a pessoa apertou a válvula e ela ficou travada. Aí a pessoa terminou de ir no banheiro e foi me chamar. Pô, Otávio, deu problema na descarga, ela está trancada. Quando eu fui lá e tranquei a válvula, eu subi na caixa d'água e nós tínhamos perdido 3.000 litros de água em 20 minutos. 3.000 litros d'água em 20 minutos. A maldita descarga idiota roubou da nossa caixa d'água. Certo? Nesse sistema, se prende, né? Tu vai gastar aqueles primeiros 15, 10 ou 20 litros que tem naquele tanque e depois o tanque vai começar a encher, né? Mas encher lentamente, né? Concorda comigo? Não vai encher com uma descarga. Então, de fato, faz sentido que o que torna esse sistema de descarga econômico na quantidade de água é o volume de água no tanque. É o volume do tanque de água. É o volume dessa coisa. Ó. Eu acho honesto, mas eu vou analisar as outras. A altura do nível de água no vaso. Não, o nível de água dentro do vaso é o mesmo para os sistemas antigos e para o novo sistema. Isso não vai influenciar. Letra D. O diâmetro do distribuidor de água. Cadê o distribuidor? Deixa eu ver. Distribuidor. Distribuidor de água são aqueles furinhos que fazem a água escoar pela lateral do vaso. Aquilo mudou? Será de um vaso antigo para um vaso novo? Não, é furado só para a parede do vaso não ficar suja. Não. E letra E. A eficiência da válvula de enchimento do tanque. Cadê a válvula de enchimento? A válvula de enchimento é o que faz a água chegar naquele tanque, né? Certo? Na verdade, quanto menos eficiente essa válvula, melhor. Quanto mais lentamente encher aquele vaso, melhor vai ser, porque às vezes esse sistema tranca também, né? Tu aperta e ele fica aberto. Se ele ficasse aberto e a descarga fosse dando continuamente, não ia ter economia de água. Então, na verdade, aquela válvula de enchimento, na verdade, ela deve ser lenta. Ela deve ser de baixa eficiência e não de grande eficiência. Então dizer que a válvula sendo eficiente melhora, diminui o gasto de água. Mentira. Se a válvula for mais eficiente, eu posso dar mais descargas em menos intervalo de tempo. Em um menor intervalo de tempo. Então eu confirmo que é a letra B. 71. Dá uma lidinha ali enquanto eu me organizo. Vê se tu consegue escrever alguma equaçãozinha ali. Montar alguma continha.